Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. O nosso intuito é que você se sinta parte da mesa, sempre, sempre, sempre. Por isso que a gente sempre incentiva você a deixar um comentário, fazer uma pergunta nas nossas redes sociais ou aqui, se você está vendo pelo YouTube, porque a gente quer que você participe conosco, para você sentir parte, fazer parte daqui da nossa conversa. Então, faz o favor pra gente. Coloca um like aqui agora já e manda para um amigo, porque isso traduz para o algoritmo, para o YouTube, para o Spotify ou podcast app, que isso é um conteúdo relevante e que eles deveriam passar para mais pessoas. Então você nos ajuda, você faz parte ativamente quando você dá um like e quando você faz um comentário. Então faz isso agora já, se você já foi abençoado. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva que você recebe uma notificação quando tem vídeo novo toda vez que a gente faz uma gravação nova aqui para você, para te abençoar. Então, Pastor Manuel. Boa tarde, Matt. Boa tarde, vamos para a conversa Tudo de bem? hoje. Vamos. Cheirando aqui, eu tô conversando com você, sentindo um cheiro de cebola em mim aqui. Porque nós estávamos cozinhando, né? Nós acabamos de fazer uma comida ali para reunião nossa do staff e viemos gravar. E eu tô com o cheiro da... Qual que é o nome do prato? Paella. Paella. O mais famoso da Espanha. Um dos pratos mais conhecidos da Espanha. Vocês estão olhando para um chefe espanhol aqui hoje. Comemos uma paella. Gostou demais. Bom é a comunhão. Bom é estar em volta da mesa, né? Mas agora fica com o cheiro do alho e da cebola aqui o resto da tarde. Faz parte. E a hora que você ainda tava com... Eu tava com jaleco, Pastor, hoje esse assunto... eu acho ele muito comum, muito prático e muito importante. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, que é o tópico burnout. Burnout. Como é que a gente fala isso em português? Eu acho que o pessoal está usando muita terminologia, né? Okay. Burnout. Mas em português, eu acho que a melhor tradução para burnout seria uma pessoa... exaurida, né? Aquele estresse que chegou ao limite. Okay. A pessoa que perdeu a graça de realizar o que realiza porque está com um cansaço crônico. Okay. Tá realmente no fim aí da capacidade dele de realizar. Seria uma exaustão emocional ou mental? Física, mental, emocional, porque o burnout, essa é a primeira definição dele, né? Ele não acontece só a um nível. Okay. O burnout... Para ele acontecer, ele tem que ser físico, emocional e mental. Uau. Físico, espiritual e mental. As pessoas que não creem na parte espiritual dizem que ele tem que ser pelo menos mental e físico. Porque tem gente que trabalha muito pesado braçalmente, muito. Pessoas que são incrivelmente dedicadas no trabalho e que por alguma razão fazem coisa muito pesada. Por exemplo, um trabalhador rural, uma pessoa que trabalha... numa construção civil, a pessoa que trabalha numa construção de estradas, alguma coisa assim. Mas a cabeça não está sendo tão bombardeadas com responsabilidades, com decisões, com isso e com aquilo. Ele tem um cansaço excessivo fisicamente, mas ele não está com burnout, porque a mente está boa. Ou seja, a hora que ele parar o corpo, daí a pouquinho, dentro de algumas horas, ele recupera suas forças. Também... o contrário acontece. Uma pessoa que trabalha muito com a mente, pouco com o corpo, ele pode ficar num sistema de exaustão, mas se ele parar, for fazer um exercício, espairecer ali um pouquinho, ele vai melhorar. O burnout não. É o que a gente chama do perfect storm, é uma tempestade perfeita, né? Juntou as duas coisas. A pessoa está fisicamente exaurida e ela está mentalmente desgastada. Então é aí que entra isso que nós estamos chamando de burnout, que é quando a pessoa realmente, ela chega no fundo do poço no que diz respeito à sua capacidade de produção mental e física. E, pastor, isso está sendo mais comum na nossa época, nesse tempo que a gente está vivendo. Eu fui fazer algumas pesquisas e os números o senhor é muito bom em números, então assim, a porcentagem de crescimento de pessoas admitindo... Não, eu tô com burnout. Aumentou de 17% a 21% nos últimos 2 anos. 2 anos apenas. Aí você vê. O que aconteceu nos 2 últimos anos? Pandemia. Né? O que a pandemia fez? A pandemia mudou o estilo de vida de todo mundo. Sim. Então, tinha pessoas que não tinham costume de ficar em casa.
tiveram que ficar em casa. Sofreram muito nessa mudança de hábito que não havia sido preparada. Isso irritou, isso criou quadros depressivos e o burnout realmente explodiu nesses 2 anos da pandemia. Seria para ser o contrário. Pessoas tiveram que trabalhar menos, algumas, né? Eu digo isso, Matt. Eu trabalhei muito mais na pandemia do que fora da pandemia, porque a responsabilidade que teve sobre nós aqui na igreja, você lembra, a gente distribuindo alimento, a gente cuidando de gente doente, a gente suprindo para as pessoas, mas de um modo geral, teve pessoas que tiveram 50 dias sem trabalho nenhum, 60 dias. Era para imaginar que era para essa pessoa estar muito mais descansada, muito mais habilitada para a vida, e não é. Como você disse com verdade, a porcentagem subiu muito. Eu tenho visto que, assim, para mim, posso estar errado, né? Mas eu acho que a nossa mente afeta mais o nosso corpo do que o contrário. Mas você tá certo. Então, assim, uma pessoa... Eu lembro que foi um dos maiores fatores que a gente veio para os Estados Unidos, há 14 anos atrás. Meu pai não aguentava mais a pressão de trabalhar como gerente de loja. Tá vendo? Ele não aguentava. E ele já foi jogador de futebol. Então, quer dizer, ele tinha um bom preparo físico. Exatamente. Mas ele não estava aguentando mais. A gente estava com medo dele ter um infarto, dele ter um derrame, porque ele não aguentava a pressão. O cansaço mental tira todas as forças do físico. Né? Tem um ditado, quando você está fazendo exercício, talvez você tenha ouvido isso em inglês, que diz assim: Your mind quits 100 times before your body. Então, quer dizer, sua mente desiste 100 vezes antes do seu corpo. Então, os caras falam, continua, porque isso é sua mente falando que você não consegue mais. Quer dizer, o exercício, o poder mental sobre o corpo. A mente fala, você não aguenta, para. Aí você vai e para. Na verdade, você aguentava mais. Então, a mesma coisa no cansaço, no burnout. A mente está tão cansada que ela drena as energias e a força do corpo todo. Por isso que, assim... Até quando você quer fazer um max out, né? Você vai bater um recorde seu de levantamento de peso, é muito mais fácil você fazer com alguém. Porque o cara fala, vamos, vai que dá. Vai que dá. Vai que você consegue mais um pouquinho. Aliás, fora os esportes de equipe, que já pressupõem o que eu vou dizer, eu particularmente estava dizendo para alguém a semana passada, estava com uma pessoa que nós fomos juntos na trilha, fazer uma trilha de mountain bike. Aí minto, nós fomos correr na trilha de mountain bike. Aí eu disse para ele assim, eu prefiro, até isso aqui, correr, eu prefiro fazer com a companhia. Por quê? Porque quando você começa a ficar cansado, o outro fala, não, pai, vamos um pouquinho mais. Aí o outro começa a ser incentiva, né? Então, isso aí você tá certo, esse incentivo ele é importantíssimo. Mas o burnout se tornou uma pandemia, não é nem uma epidemia, mas é uma pandemia. Hoje você encontra jovens com burnout. Você encontra mulheres com burnout, homens com burnout, independente da idade, independente da área de trabalho. Pastores com burnout é uma das coisas mais comuns. Hoje existem, que eu conheço, várias clínicas de recuperação de pastores com burnout. Acampamentos de recuperação, casas de recuperação de pastores e missionários com burnout. Por quê? Porque junta a carga excessiva de trabalho, muitas pessoas, tem gente que acha que pastor não trabalha, né? Mas as enfermidades mostram o contrário. Como tem advogado que não trabalha, tem advogado que trabalha muito, tem pastor que não trabalha, tem pastor que trabalha muito. Então, pastores, carga horária, a carga emocional muito pesada, além da carga espiritual. A pessoa não aguenta. E nisso, às vezes, acaba a saúde física, acaba o casamento. Eu não estou dizendo só de pastores, de qualquer nível de trabalhador. O burnout é uma doença seríssima, Mateus, seríssima. Inclusive, há um livro, né, eu já falei para você, o título dele em espanhol é La Sociedad del Cansancio, é um livro que ele não tem ele em português e nem em inglês. Tem um parecido que chama Burnout Society, mas o que essa Sociedade del Cansancio fala é que nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço. E qual que é a interpretação do filósofo que escreve? É que nós criamos mecanismos que fazem com que a gente esteja ativo 24 horas por dia. E um deles está aí na sua mão, é o telefone. Né? Então, de forma quase que inocente, as pessoas não entendem que o telefone está fazendo o seu cérebro trabalhar durante todo o tempo que você está acordado. E isso, para pessoas, representa a grande parte do tempo. Então, ele está aqui, ele está olhando ali. Você não está percebendo isso, não tem esforço nenhum, mas seu cérebro está trabalhando. E o cérebro não foi feito para trabalhar
dessa maneira, recebendo esses milhões e milhões e milhões e milhões de impulsos o tempo inteiro. Com o passar do tempo, isso está sendo um problema grande. A outra coisa que ele aponta é uma sociedade ávida por performance. Yeah. Hoje todo mundo tem que ser melhor do que os outros. Para você ter mais seguidores no Instagram, você tem que ser melhor do que os outros. Yeah. Para você ser mais conhecido, você tem que ser melhor do que os outros. Para nós que somos pastores, para ser um bom pastor, sua igreja tem que ser maior do que a dos outros. Quer dizer, tem uma pressão o tempo inteiro em todas as pessoas. E quem se deixa levar por isso, né? De uma vida performática, essa pessoa vai cansar e ela vai exigir mais dela, ela não vai ter tempo de descanso, ela vai cobrar mais de si mesma, e tudo isso são receitas ou indícios claros de que essa pessoa vai ter um burnout. E, pastor, então ajuda a gente identificar Tá. o começo. Tá. Como é que eu posso saber se eu estou à beira de um burnout ou se eu estou no caminho de um burnout? Tá. Que o senhor... Bom, os especialistas da área dizem o seguinte: primeira coisa, irritabilidade. Okay. Você fica num ponto que qualquer coisa, a coisa mais simples, do choro de uma criança a um colega de trabalho que riu mais alto, a uma brincadeirinha que fez com você, qualquer coisa, uma irritabilidade fora do normal. Okay. Uma apatia às coisas que você gostava, um distanciamento. Os sintomas são muito parecidos com quem está caminhando para uma depressão, sabe? Eu ia mencionar o isso. perder o gosto, é o enxergar muito cinzento as coisas. A outra é a produtividade. No burnout, a produtividade despenca, porque você não tem mais coordenação entre o que sua mente e o seu corpo deveriam estar fazendo. Você não consegue mais pensar e realizar da maneira que você realizaria se você estivesse normal. Então veja, né, essa apatia, irritabilidade, essa queda de produção. Há pessoas que têm problemas de aumento de pressão. Quando eu tive aquele burnout meu, você lembra, minha pressão não abaixava. Não abaixava por nada. Os médicos entraram com medicamento, trocaram medicamento, aumentaram o medicamento. Então tem pessoas que têm problemas como isso, uma pressão muito elevada. Outros têm ataques cardíacos, têm dor no peito, às vezes não chega a ter um ataque cardíaco, mas tem dores no peito. Já vi pessoas que ficaram com formigamento de um lado do corpo, né? O corpo meio, um lado do corpo, uma parte do corpo meio dormente, e por aí vai. São inúmeros sintomas. Quando essa pessoa é casada, o casamento sofre muito. Então os sintomas no casamento também são distanciamento entre os cônjuges, queda da libido sexual, né? Perda de qualidade de tempo quando estão juntos. Tudo isso vai mostrando que um burnout está acontecendo. E ele é como uma panela de pressão. Né? Que durante muito tempo a panela de pressão, você sabe o que eu estou falando, o pressure cooker? Sim. A panela de pressão, você acha até que ela não está funcionando, porque não tem nada saindo nela, mas está juntando lá dentro. Agora, a hora que dá a hora de sair, se a válvula dela não estiver aberta, ela vai estourar. Né? E mesmo quando você abre a válvula da panela de pressão, ela não para de sair o vapor que estava lá dentro. O burnout, não tem um termômetro que fala assim, eu estou com 40% de burnout. Você tem que prestar atenção em você. Prestar atenção nos sintomas, prestar atenção no seu corpo, prestar atenção em como você vem se sentindo e ser muito sincero. Dizer, olha, eu acho que eu estou excedendo meus limites. Né? O que eu ia dizer, aliás, fala aí, porque eu quero... depois eu conduzir vocês num caminho aqui, num texto sagrado, que eu acho que pode ajudar também. Mas às vezes você tem alguma coisa aí... Tá. Não, eu queria continuar nesse raciocínio mesmo. Então, comecei a notar essas coisas em mim. Eu creio que muito dos nossos ouvintes eu penso nas pessoas da nossa igreja, né? Sim. Que assim, são migrantes trabalhando aqui bastante, e que talvez ele pensa assim, não, mas eu não posso parar. Não, mas eu não posso, eu tenho conta para pagar, eu tenho que continuar. Tem essa pressão assim, eu não posso ter isso. Ou eu não tenho tempo para cuidar da minha mente agora, não tenho tempo. O que o senhor falaria para uma pessoa dessa? Não, excelente a sua pergunta. Primeira coisa que eu tenho falado, que eu não falava antigamente para as pessoas, e hoje eu falo muito. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não posso parar, e eu pergunto assim, você pode morrer? Tá na sua agenda morrer? Porque se você não pode parar um pouquinho, eu imagino que você também não possa morrer, né? É claro que não posso morrer, pastor. Eu falei, pois é o que vai acontecer com você. Porque burnout mata, Burnout mata, pessoas têm derrame. Burnout separa casais.
Burnout faz pessoas cometerem... Você imagina um pai, num momento de ira desse, bate numa criança, perde filhos. Né? O Departamento de Controle de Famílias e Crianças pode interferir. Então, isso é o que eu tenho respondido em primeiro lugar. Segundo lugar é o seguinte: a vida é mais importante do que o momento. Sim. Porque você está passando um momento difícil. Mas você não vai morrer logo que acabar esse momento. Você continua vivendo. Então, toda pessoa precisa encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades e a longevidade. As responsabilidades, aquilo que eu preciso fazer. Como você disse, a pessoa fala, eu tenho contas para pagar, como é que eu vou parar? Não, você não vai parar. Mas nós temos que encontrar uma maneira e a pessoa precisa ser o protagonista. Não adianta um terapeuta, não adianta uma pessoa vir de fora. A pessoa precisa ser o protagonista dessa história, de entender que aquele ritmo não é sustentável a longo prazo. Ele não é sustentável. O que eu posso fazer então? Bom, eu posso estender um tempo a mais o que eu iria pagar a dívida e trabalhar menos. Eu posso tirar dias de folga no meio, ou um dia, ou meio dia. Eu posso ter aquilo que a gente chama de janelas no meu tempo, para poder ter esse break mental e físico antes que eu vou ter um geral e vou ter que parar mesmo, e às vezes em cima de uma cama. Então existem muitas maneiras que as pessoas podem fazer. Por exemplo, uma pessoa que precisa trabalhar 6 dias por semana, por exemplo, ele tem que trabalhar. Isso não é sustentável a longo prazo, pessoas trabalharem 6 dias por semana em 2 trabalhos. Que é o que tem muita gente aqui que faz. Não, então a pessoa precisa decidir, eu quero viver, eu vou demorar 10 anos a mais para conquistar o que eu ia, eu vou isso ou aquilo, mas eu vou diminuir minha carga de trabalho. Né? Então, mesmo diminuindo ainda é muito. Encontre válvulas de escape. Por exemplo, gosta de assistir um jogo de futebol. Um jogo de futebol, com 2 horas você assiste o jogo de futebol, com o intervalo, com as coisas que tem. Não assiste? Sim. Ok. Então a pessoa tem que trabalhar muito, mas tem um jogo de futebol que ela pode parar. Pare 2 horas, mas assista o jogo. Esteja lá. Deixa o seu telefone de lado. Vibre com o time. Fique com raiva porque não deu certo a jogada do cara. Né? Sorria, grita, okay? Mas esteja lá. Não, eu vou tirar 1 hora para ficar com a minha mulher, mas esteja com ela. Deixa o telefone de lado, senta, conversa um com o outro. Se é para tomar um café, toma um café. As pessoas não estão imaginando o quanto isso é terapêutico. Porque quando o seu cérebro sai daquela linha repetitiva de fazer exatamente as mesmas coisas, gerando aquele resultado, agora ele começa a buscar alternativas, porque você mudou o hábito. E as alternativas que o seu cérebro busca vão te ajudar a viver melhor. Vai te desencadear químicos que fazem você se sentir melhor, entende? Sim. Então, vamos supor, o que me enche o coração é um pai falar, eu poder brincar com meu filhinho. Ok, tira 1h30 no dia, vai lá, senta no chão, brinca, rola, beija, abraça, acabou 1h30, levanta e volta a fazer o que você tinha que fazer. Volta pro trabalho, se for o caso. Ah, eu não consigo parar no meio do dia. Então escolha, volta mais cedo para casa. Começa a colocar limites, né? Por quê? Porque quando Jesus diz assim lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, os estudiosos dizem que Jesus falou esse versículo, que é parte de um capítulo onde ele está dizendo que queria juntar o povo dele, colocar perto dele, cuidar, e ele fala, olha, vocês estão sendo tão rebeldes que vai haver mais misericórdia para... E ele cita o povo de uma cidade pagã lá, do que para vocês, pelo que eles estavam rejeitando. Então Jesus está falando da aceitação dele, do seu povo se entregar a ele e do seu povo viver como Jesus queria. Então dizem os estudiosos que o que Jesus estava se referindo era a um barco que tinha uma linha. Todo barco da região da Palestina tinha uma linha, que quando aquela linha encostava na água, significa que o barco estava pesado demais. Então tinha que aliviar a carga. Era uma forma que marinheiros, porque não tinha tecnologia que tem nessa época, né? Marinheiros e tal, sabiam que estavam colocando coisa no barco, quando a linha desceu ali. Todos os estudiosos dizem que isso era a imagem que Jesus tinha em mente, por causa do lugar que ele estava falando, por causa das pessoas com quem ele estava falando, para dizer que se o dono do barco não prestasse atenção e aquela linha baixasse, aquele barco iria pegar a água e ia afundar. Podia ser desastre total. Jesus está usando isso. Venham até mim porque a linha está encostando na água.
E se vocês não fizerem nada, vai afundar. Só que aí as pessoas vêm a Jesus e muitos afundam. E afundam por quê? Porque vieram a Jesus, mas não entenderam o que Jesus disse. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. Venham e eu vos aliviarei. Como que eu vou aliviar vocês? Eu vou dar conceitos, eu vou dar uma percepção diferente da vida, que vocês vão seguir e isso vai ser o alívio de vocês. É o meu fardo, que é leve, dizendo Jesus, largo de vocês que está pesado e pego o meu, que é leve. Mas muita gente vem e não pega o fardo leve e tampouco larga o pesado. Então a pessoa vem e a linha baixa da água mesmo. Então, baseado nisso que Jesus falou, eu acho que tem 3 coisas aí que assim ajudaria as pessoas a entenderem, Mateus, por que que gera isso? Primeiro, é que a grande maioria de nós tem uma síndrome messiânica. O que que é a síndrome messiânica? Jesus morreu como Messias por causa do seu povo. Né? Essa síndrome, nossa, nós precisamos dar a vida por tudo. Então, se é trabalhar para morrer. Se é mães que cuidam de marido e de filho, é fazer aquilo ao extremo. Essa síndrome messiânica. Por quê? Porque a síndrome messiânica dá valorização a gente. Sim. Então, vamos supor, seu amigo precisa de uma carona, é você. A pessoa precisa de uma tradução na corte, é você. A pessoa precisa disso, é você. Vai lá no hospital, é você. Vai lá na escola. E a pessoa, você vai se sentindo útil, isso infla o nosso ego. Infla o nosso ego. Então tem gente que se agarra a isso sem perceber tão fortemente que se ela perdesse um pouco disso, o que lhe faria muito bem, ela começa a se sentir depressiva porque está inútil. Então essa síndrome messiânica conduz pastores que acham que a igreja precisa dele para tudo, que ele tem que estar em tudo, que ele tem que fazer tudo, que ele tem que resolver tudo, que aí ele vai ser necessário. Ele vai acabar, ele vai ter um troço, a igreja vai continuar. Igreja, prédio, gente, continua. E interessante que você falou isso de Jesus, né? Porque tem um exchange, tem algo que você vai deixar aos pés dele. Não é só eu vou para ele e ele vai me dar uma injeção para eu conseguir continuar o que eu já tô carregando. Não, ele vai te ensinar, como se diz, conceitos, um fardo diferente. Isso. Então você tem que deixar algo ali. Então por isso que é tudo a mesma linha de pensamento de Jesus, né? Então, quem quer me seguir tem que negar a si mesmo. Pegar a sua cruz. Não tá falando que você não vai fazer nada, mas você tá trocando, tem um exchange, tem uma troca. Você leva o seu que é pesado e troca pelo dele. Isso. A gente quer levar o nosso pesado e ainda pegar o dele. E continuar com o pesado e achar que é assim. Porque o que pesado é o que trouxe a gente aonde a gente está. Exatamente. Não é o leve. Então, se você quer essa leveza que Jesus promete, tem coisa que você vai ter que deixar no pé dele. Sim. E, Matt, por isso que a coisa mais importante que uma igreja evangélica pode fazer hoje é ensinar o evangelho para as pessoas. Porque o que Jesus se propõe, Jesus não vem, as palavras dele. Ele não vem, Manuel, larga aí porque eu vou pegar. Ele arranca meu fardo. Não. Ele fala, vinde a mim. Você que está cansado de sobrecarregar, estou te convidando, vem. Eu vou te aliviar. Como? Deixa o seu fardo, eu tenho que pegar o meu e botar no chão. Eu tenho que tirar o meu do ombro para poder pegar o dele. Não é que eu não vou fazer nada, como você disse. Haja visto que Jesus está oferecendo um outro fardo em troca do meu. Sim. Só que o dele é leve e o meu é pesado. Então, nós precisamos ensinar as pessoas que o que Jesus propõe é ensinar um estilo de vida daqueles que pertencem a ele, daqueles que foram salvos, redimidos, perdoados, que agora faz sentido com relação à fé cristã, porque não faz sentido viver desse jeito aí também, adoecido. Quando eu adoeci com burnout, não tá certo, teve algumas coisas que estavam fora do meu controle, mas muita coisa era minha culpa. Muita coisa era minha culpa. Era isso. Por exemplo, durante a pandemia, né? Você lembra? Nós distribuímos aqui, eu fui entregar a cesta, juntar a cesta, separar a coisa. Eu corria dia e noite. Na minha cabeça eu queria fazer o bem para alguém. Ok, mas até que ponto fazer o bem para alguém está fazendo mal para mim? E outra coisa, eu preciso, que eu vou falar daqui a pouco, eu preciso entender que eu não sou Deus. Então essa síndrome messiânica tem que morrer. Agora, para ela morrer, mestre, tem um segundo ponto que eu queria falar. A gente precisa aprender a dizer não. Quem não sabe dizer não vai ter burnout. Vai ter um burnout, um momento ou outro.
Há um livro de um cara, acho que o sobrenome dele é Cotsena, parece. Cotsena, eu acho que é isso. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Dizer Não. Li esse livro muitos anos atrás na minha vida. A Arte de Dizer Não. Dizer não é um aprendizado. E dizer não é desafiador. Muito. Por que muitas pessoas não dizem não? Porque querem se sentir necessárias, primeiro. Segundo, porque tem medo de perder pessoas perto dele. Porque dizer não é contrariar a vontade de um terceiro. Sim. Ou de um segundo. Né? Você não está dizendo não para você. Você está dizendo não para alguém. Vai que eu digo não, essa pessoa fica chateada comigo e se afasta. Então, medo de perder a pessoa. Medo de ser, a necessidade de ser aceito. Segundo, o medo de perder a pessoa. E o terceiro é achar que falar não é pecado. É muito mais pecado dizer sim para uma coisa que você não queria, não deveria e não poderia estar fazendo do que dizer não. É muito mais santo, é muito mais espiritual você dizer não do que dizer sim para uma coisa que você não deveria estar fazendo. Né? Então, essas três causas aí, as pessoas não dizem não. E aprender a dizer não é um antídoto espetacular, depois que você falar, eu vou voltar a falar sobre isso, para a gente evitar o burnout. Eu lembro de uma história que o senhor fala, you've shared that algumas vezes já, compartilhando mensagens, de um convite que o senhor recebeu para, se eu não me engano, para pregar no Brasil, mas o senhor tinha um compromisso com o Pedro. Isso. E o senhor disse não. Eu ia ser tradutor do... Tim Keller? Não, do Shen, do Francis Shen. Francis Shen. Eu ia ser o tradutor do Francis Shen numa conferência. E eles me convidaram, e era no dia que era... Tem o graduation, não Sim. tem? Mas antes do graduation, tinha uma lá na escola que o Pedro estudou, tinha isso uma coisa, que era mais para as famílias dos formandos e as coisas. Eu poderia muito bem dizer para o Pedro, não, Pedro, na graduation eu vou estar aqui, nessa aqui eu não vou Sim. estar, né? E eu disse não. Disse não. O não para algo é o sim para outro. Isso. E a gente precisa, eu creio que a gente está vivendo muito esse burnout, porque a gente está falando sim para muitas coisas boas, importantes, mas ao mesmo tempo dizendo um não para coisas mais importantes que deveriam ser prioridades. Tá invertido, né? Tá invertido. Por isso que burnout tá tão comum. Por isso que doenças mentais estão tão comuns. Porque a gente tá dizendo não indiretamente. Né? Talvez não, até sem querer, entre aspas, né? Assim, não é a intenção. Nunca que alguém falará assim, não, eu estou negligenciando minha família de propósito. Eu não estou passando tempo em oração, na palavra de propósito. Não, você não vai falar isso. Mas indiretamente é o que você está fazendo. Sim. E, Matt, você veja, eu poderia ter aceitado o convite, Sim. porque seria uma coisa muito corrida. Eu ia ter que sair do Brasil numa quarta-feira ou numa quinta, e a formatura do Pedro era sexta. Então, eu poderia pensar assim, não, muita gente vai me ver, eu vou traduzir para o Francis Shen, eu ia falar num workshop também, e tal, e vai ser, nossa, isso vai, como pastor, vai me colocar lá em cima. Aí eu chegava aqui na quinta-feira, morto de cansado, sem dormir, porque a viagem longa do Brasil para cá, para ir na festa do meu filho, eu não estaria emocionalmente nem fisicamente preparado. Então, é melhor perder alguma coisa, para que a outra aconteça de forma melhor e mais completa. Então, a gente tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não. Olha, gostaria muito, mas não consigo. Eu já te contei também isso, mas acontece muito comigo. Eu lembro de uma mulher que ligou aqui na igreja pedindo para que eu pudesse atendê-la, e eu perguntei à secretária da igreja na época, quem que é ela? Ah, pastor, ela não é daqui, ela é de uma outra igreja. Aí eu falei, olha, explica que eu não atendo mais as pessoas de outra igreja. Primeiro, para que os pastores das outras igrejas não acham ruim de pessoas da igreja dele estar me procurando. Segundo, porque eu não tenho condição de atender todo mundo da New Life. E na época a New Life estava com uma frequência muito alta. Eu não tenho condição de atender todo mundo aqui e atender as outras pessoas. E a secretária da igreja ligou para ela, eu estava perto, da forma mais educada. Falou exatamente o que nós tínhamos combinado. A pessoa virou e falou assim, isso é porque ele não é pastor de ovelha. Se ele fosse pastor de ovelha, ele saberia o valor da vida de uma ovelha. Ele saberia que eu posso morrer por causa disso. Uma ovelha que se perde. Se ele fosse pastor, ele não é pastor, blá, 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 blá. Quer dizer, eu poderia responder para ela, escuta, eu não sou pastor do mundo inteiro. Eu sou pastor de um grupo. Segundo, quem deveria ouvir isso era o seu pastor. Porque eu estou negando não sendo o seu pastor. Mas quem tinha que estar ouvindo isso é o seu pastor.
Né? Terceiro, eu poderia dizer uma porção de coisa. Eu simplesmente disse para ela, minha senhora, eu pedi para pegar o telefone, falei, minha senhora, entendo tudo que a senhora falar, mas uma coisa, eu não tenho condição física e emocional de atender todos. Para alguém eu tenho que dizer não, e esse hoje é o da senhora. Poderia ser uma outra pessoa, hoje é o da senhora. Mateus, e custe o que custar, se nós não aprendermos a fazer isso. Não é só pastor, é qualquer pessoa. Eu converso com mulheres que trabalham em limpeza, trabalham em escritório, trabalham em outra coisa. Eu não aguento mais, as minhas amigas, todo mundo me pede as coisas, eu digo, por que você não diz não? Vai chatear elas. Eu falei, vai. Mas tem uma hora que ou você chateia elas, ou você morre. Ou você tem um troço. Então é melhor você explicar para elas, e elas vão entender, sendo suas amigas, que não é maldade, isso é simplesmente falta de capacidade, falta de tempo, falta de... Eu disse para uma pessoa que me ligou esses dias para trás sobre a emergência de alguém. Aí a pessoa me ligou e eu estava num evento que eu tinha separado para estar naquela noite. Aí eu disse para a pessoa, falei assim, agora eu não posso, amanhã eu olho isso. Não, mas agora que é a emergência. Falei, amanhã a gente conversa. Aí no outro dia eu expliquei para a pessoa. Falei, escuta, era uma emergência? Era. Não era nem tanto assim, né? As pessoas aumentam um bocado. Era uma emergência? Era. Tá. Aquela era a emergência de uma pessoa. Nesse mesmo momento, estavam acontecendo 50 outras emergências. Você entende? Sim. Então, para a pessoa é só a dela. Para quem lida com muitos, é a dela e é a de todos os outros. E que às vezes coincide um tanto nessa coisa. Eu estava atendendo um casal que estava numa crise enorme. Quer dizer, para eles, para o casal, a emergência é aquela. Para o cara de cá, a emergência é aquele. Mas eu que sou o pastor dessa emergência, dessa, daquela. E se eu for fazer isso, o que acontece? Eu não vou ter noite, eu não vou dormir, eu não vou ter um tempo para andar de bicicleta. Mas pastor anda de bicicleta? Claro, todo mundo anda de bicicleta. Andar de bicicleta, se não anda de bicicleta, faz outra coisa. Né? Eu não vou ter tempo com a Ana, não vou ter tempo com nada, não vou ter amigo, aí eu envelheço, adoeço e fiz o que Deus me chamou? Não. Eu fiz o que os homens queriam que eu fizesse. Porque Jesus diz, eu tenho minha responsabilidade e ela eu tenho que cumprir. Mas a minha responsabilidade inclui, e mãe, pai, trabalhador de qualquer coisa, me ouça agora. Responsabilidade inclui você cuidar de você. Inclui cuidar de você. Então eu falei dessa síndrome messiânica e não dizer não, né? Sim. A terceira, quando Jesus chama, é que agora você falou assim, a grande maioria das pessoas agora mesmo são cristãs. Então eu vou falar para cristão agora. Você precisa, é o que eu preguei domingo, você precisa decidir se Deus é soberano ou não. Porque se Deus é soberano, a gente tem que descansar na soberania de Deus. Descansar na soberania de Deus não é cruzar o braço. É fazer o que me cabe com a responsabilidade que cabe, sabendo que Deus é Senhor de todas as coisas. É aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que está fora das minhas forças, está nas mãos de Deus. E a gente precisa aprender a voltar para isso, pastor. Voltar para isso. A gente precisa aprender a fazer a nossa parte, descansar a nossa alma naquilo que só Deus pode fazer. Pronto. Eu não sou Jesus. Alguém precisa ouvir isso. Você não é Jesus. Você não é Jesus. Não, descansa. E outra coisa, vamos supor, problemas, vamos levantar alguns problemas. Problemas relacionais. O que as pessoas envolvidas podem fazer? Elas podem se arrepender, elas podem pedir perdão, elas podem ter um diálogo, mas vamos supor que seja eu e você, e só você faz isso e eu não faço. Aí você começa a ficar angustiado, não, mas se eu não fizer vai acabar a nossa amizade. Não, você precisa descansar em Deus que você fez a parte que lhe coubesse. Deus é Senhor da minha vida também, eu também tenho que fazer. Entende? Sim. Nas finanças, a mesma coisa. Tá ruim, tá no buraco. Não, o que você pode fazer? Você pode trabalhar mais, você pode juntar mais, você pode controlar seus gastos. Tudo isso está no seu controle. Mas tem coisas que não está. Eu não tenho controle sobre o governo. Eu não tenho controle se o preço vai subir e baixar das coisas. Confia em Deus. Faz o que é da sua parte fazer. Né? E teve duas coisas que aconteceu no meu casamento que o senhor me ajudou. Não sei nem se o senhor vai lembrar disso. Mas que
pastoreio muitas vezes é muito puxado na gente e o schedule é todo upside down. E a minha esposa reclamava muito, né? Pô, você nunca tem tempo pra gente, eu não vejo você em casa. Aí o senhor falou, como é que tá o schedule de vocês? O senhor viu que era contrário. Aí o senhor me ajudou nessas janelas que o senhor falou. Falou, pega um tempo assim, logo depois do trabalho dela. Em vez de ir pra casa direto, fala, passa aqui ou vai num coffee shop com ela. 1 hora. 1 hora. Não precisa ser todo dia, mas alguns dias. Isso mudou as coisas lá em casa. Ah, que bom. Mudou. Uma janela. Um horário que eu achei que... Again, o que o senhor falou. Naquele horário não tinha celular. Não tinha celular. Eu e minha esposa. E você e um filho, você e um amigo. É intencional. Eu não sei se você se lembra que nessa época aí eu te falei sobre isso. Quando a igreja estava sendo plantada, os meus 2 filhos eram pequenos, eu trabalhava feito um louco. E era isso aí. À noite é que eu tinha tempo para atender as pessoas, porque durante o dia as pessoas estavam trabalhando, mas durante o dia eu tinha que cuidar dos problemas que geravam os problemas que eu atendia à noite. Então acabou que eu não tinha noite nem dia. E eu erroneamente fiz isso por muito tempo. O que eu fazia? Eu sabia que a hora que a Sara chegava da escola, a hora que o Pedro ia chegar da escola, quando foi a vez do Pedro, eu saía de onde eu estivesse e ia lá em casa. Era como se eu tivesse voltado para casa. E aí eu ficava com eles 1 hora, se pudesse 1h30, 2 horas, o que pudesse, e saía de novo como se eu estivesse começando meu dia de trabalho. Ou seja, aquele período foi bom para mim, foi bom para eles, ajudou, e eu fui produzindo dentro daquilo que eu tinha compreensão naquela época. Mas nós precisamos crer na soberania de Deus e entender... Por exemplo, falando de igreja, a igreja é de Jesus. Quem vai fazer a igreja dar certo não sou eu, não é você, não é o pastor A, B, C, D. É Jesus. Nosso papel é ser fiel. O que é ser fiel? É saber dizer sim, é saber dizer não, é saber que há pessoas que são colocadas no nosso caminho por Satanás para drenar as forças. Uma coisa que eu demorei anos... Foi para saber ter coragem de dizer para uma pessoa assim, anos mesmo, década, olha, eu acho que realmente acabou aí. Porque eu tava sempre tentando arrumar problema para uma pessoa que nunca mudava. Então eu falei, olha, é isso aí, olha, o dia que você resolver mudar, o dia que você resolver ser diferente, você me procura, porque você tá perdendo o seu tempo e eu o meu. Eu podia estar ajudando alguém que realmente quer mudança, ou você podia estar fazendo alguma coisa, porque nem você quer mudar, e nem você quer me deixar te ajudar a mudar. Então, sabe, Mateus, isso demorou décadas para mim. Eu falar assim, agora, faz o seguinte, vai pensar, vai orar. Se você decidir que quer fazer alguma coisa, aí você me procura. E eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar de uma forma. Eu vou te dizer o que fazer. Se você não fizer, não tem a segunda vez. O dia que você resolver fazer a segunda, você me procura. Mas se você não fizer a terceira, também não me procura. Quando você resolver... Então, isso trouxe um alívio grande para mim. Problema com 50 pessoas. Mas não carrego nada de culpa. Legal. Porque meu papel, ao ser chamado por Deus, é para ser paciente, para ajudar quem necessita, né? Para levantar quem está caído, para orientar, para orar, para pastorear. Mas Deus não me mandou ser babysitter de pessoas que absolutamente não querem nenhum processo de mudança na sua vida. Né? Então... Isso aí, eu tava tendo uma conversa agora, na nossa vinda, lá de baixo aqui, com um irmão que tá aqui na igreja, né? E falando sobre algo que Deus mudou no coração dele, do nada. E it took that. Um irmão, um pastor da igreja, ser mais firme com ele. E falar assim, apontou o dedo no rosto dele e falou, você tá fazendo isso de errado. E ele falou, Mateus, eu a vida inteira na igreja. Eu precisei de alguém fazer isso, falar pra mim isso. Cara, enquanto você não mudar, não vai dar certo. Isso aí tá errado. Ele falou, foi o cara falar isso pra mim. Ele ganhou um amigo. Ele falou, primeiro eu queria dar um tapa nele. Mas depois, ele sim, foi voz de Deus na minha vida. Eu entendi que eu precisava mudar. Pronto. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Alguém teve que ser firme comigo. Alguém teve que falar a verdade pra mim. E aquele que não fala e fica carregando esse outro fardo, esse é o fardo que ajuda barcos a afundarem. Porque de repente você está com esse fardo de 50 pessoas. De 50 pessoas. E você não aguenta mais. E aí o barco afunda. E afunda os seus. E os problemas continuam. Entende? Então, aí, voltando a falar de uma coisa que afeta muito mais fora da área pastoral.
essa coisa que principalmente a geração mais jovem tem, e as pessoas dizem assim, não, mas é porque a geração mais nova é que está muito viciada nisso, que é a questão das informações demais, né? Sim, Seja sim. telefone celular ou qualquer meio de mídia, né? Não. Essa geração mais jovem está realmente viciada nisso. Sim. Mas o que eles conhecem é aquilo. Então eles também vão ter burnout, Sim. mas para minha geração ou para uma outra geração que não foi essa a realidade, é algo totalmente estranho. E aí, para essa geração, o mal é muito maior. Sim. O mal é muito maior. Esse bombardeamento de informação, essas pessoas não estão preparadas para isso. Estou lendo um livro agora. Se eu não me engano, eles já lançaram ele em português também. Chama The Wisdom Pyramid, a pirâmide da sabedoria. Lançou agora, 2021, final de 2021. E fantástico livro, fantástico livro. O autor, eu queria mostrar a foto dele para o senhor. Não sei se tem como eu mostrar aqui, o Edmar. Mas aqui ele usa a pirâmide de nutrição que a gente usa aqui nos Estados Unidos, né? Dos vegetables, protein, meat and all that, né? Grains. Nessas aqui eu acho que dá. E se você ver o bottom da pirâmide, é a palavra de Deus. Isso. Tá vendo? Então ele vai argumentar, o primeiro capítulo é sobre isso. O bombardeamento de informação que a gente está tendo. Aí ele dá os dados, né? O que a gente pega por minuto de uploads de informação é coisa de 12 anos. Isso. É muito grotesco. Não, eu vi um cara falando que um menino de 4 anos tem hoje o total da informação que uma pessoa de 80 teria na década de 60. É isso. E o que a gente... E aí ele fala que o nosso é como se você olhasse para o seu cérebro como um HD. E não tem capacidade para esse tanto de informação. Simplesmente não tem. Estava conversando com um amigo meu sobre isso semana passada. Que a gente está tão avançado tecnologicamente que o nosso corpo está catching up e nunca vai catch up. É muito mais informação do que a gente pode processar e isso acaba afetando todas as áreas da nossa vida. Aí, o segundo passo aqui é a igreja. É uma igreja local. Uma comunidade, né? Uma comunidade. Você vê que assim, é uma igreja, mas tem cheio de gente do lado de fora. Talvez pertencimento, eu não li o livro, mas talvez pertencimento, né? Amizade. Talvez serviço, amizade. E ele fala muito da intencionalidade. Terceiro, ele tem uma floresta. Terceiro aqui e se o senhor sabe como é que é uma pirâmide de nutrição, você vê embaixo os vegetables and fruits, por exemplo, né? Ou seja, é a maior porção. A nossa pirâmide está ao contrário dessa aqui hoje em dia. Lá no topo, o quadradinho menor, lá em cima, é o celular. Então ele diz, a gente tem que flip isso daqui. A gente está comendo muito mais aqui e muito pouco disso daqui. Ou seja, tá vendo o violão lá? Eu olho para a imagem, eu fico pensando que ele tá falando, sei lá, de diversão, de coisa que dê prazer, né? De sei lá, de arte, de alguma coisa. Tá invertido. Mateus, e se não houver isso? Agora, eu até entendo um mundo secularizado ficar assim, mas eu não entendo o mundo cristão ter a mesma porcentagem. Não é para ser assim. A nossa porcentagem era para ser muito menor. Porque ser convertido a Jesus é exatamente isso, entender o projeto para o qual Cristo veio. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, tudo aquilo que rouba a abundância da vida que Cristo veio nos dar deve ser retirado, deve ser colocado de lado, deve ser tratado secundariamente. Sim. Né? Ontem à noite eu saí com alguns homens do meu grupo, né? Esposos. Aí eu sempre pergunto, pastor, eu pergunto sobre a vida devocional e a segunda eu pergunto sobre alguma atividade física. Falei, e aí, pro que joga bola, fala, você tá jogando bola ainda? Pro outro que eu sei que não faz muita atividade física, fala, você já começou a academia? Ou você já começou a andar de bicicleta, que agora tá esquentando aqui? Porque a gente pensa que é só a palavra de Deus. Não, ou mas a palavra de Deus é inclusive para fazer você entender que você precisa fazer um exercício. Você precisa andar lá de fora, sei lá, ou na esteira, ou na bicicleta, onde é que você gostar. Joga tênis, corre, joga peteca, vai jogar vôlei, fazer o que tiver que fazer. Hoje, as igrejas não estão ensinando as pessoas a viverem como homens. As igrejas estão querendo transformar os homens em seres espirituais só.
esse espírito tem um corpo, Mateus. Yes. Agora, é o caminho contrário. Deus se fez homem e nós estamos querendo transformar os homens em deuses. É pôr o pé no chão, saber que a espiritualidade mais saudável é a que me leva a contemplar a minha humanidade. Sim. Porque eu não sou um espírito que vaga, eu sou um corpo, eu tenho vontades, eu tenho tristeza, eu tenho lutas, eu tenho traumas. E abordar isso a partir do conhecimento de Deus é a verdadeira espiritualidade. Sim, e o Senhor Jesus é o exemplo disso, né, pastor? Eu lembro se não me engano, é o Craig Rochelle. Ele tem falando sobre liderança e burnout, ele fala muito sobre isso também. E ele disse assim que para ele se viu, ele tem um mindset de business, né? Porque antes dele ser pastor, ele trabalhava com business, estudou business. E ele falou que um dia assim, ele tomou um chacoalhão de Deus. Que ele percebeu que em lugar nenhum nas escrituras ele viu Jesus com pressa. Ou busy. E a gente... parece que é a palavra que a gente mais ouve hoje em dia. Como é que você tá? Correria. Na correria de sempre. Virou algo assim... Mas você sabe por quê, Matt, também? Porque as pessoas esperam que você fale isso. Tenta falar pra alguém assim, como é que você tá? Fala, rapaz, tô tranquilo demais. Você vai ver o tanto que vai soar estranho. Aí o outro vai pensar, isso é um vagabundo, não faz nada, tem nada pra fazer, isso é uma toa na vida, né? As pessoas esperam que a gente fale que esteja corrido, que esteja ocupado, que esteja dormindo pouco, que esteja comendo rápido. Porque se você começar a falar assim, rapaz, minha vida tá devagarzinho, você acredita? Gasto 1 hora para comer. Olha, não tô com pressa, não tô correndo. Né? Essa é a reflexão dele. Ele fala assim, eu não vejo Jesus correndo. Como é que eu tô seguindo alguém correndo se ele tá andando? Eu tô indo em lugares onde ele não tá indo. Eu tô passando na frente de onde ele não está, ou está me levando. Sabe? Onde que eu tô indo? Se aquele que eu tô seguindo tá andando e eu tô correndo. E essa reflexão para mim foi muito importante para eu entender. Cara, talvez eu tô correndo e Jesus tá andando. Ele tá falando, Mateus, onde você tá indo? Onde você tá indo? Você precisa parar. Você precisa analisar. Ele é o nosso exemplo. Senhor Jesus, por isso que ele diz, buscar primeiro o reino de Deus. Isso não quer dizer só que eu vou só orar, que eu vou só ler a Bíblia. Não. Isso significa que eu tenho que ter contato com a natureza. Sim. Significa que eu tenho que ter um dia de descanso. Isso. Que a minha mente tem que descansar. Que é pra não fazer nada. E alguém ligar e falar assim, você tá ocupado? Não, tô deitado. Tô sentado. Mas como? Hoje é meu dia de ficar sentado. De ficar deitado. De tocar violão, de assistir televisão, de ir ali chupar sorvete, de sei lá, fazer o quê. É meu dia. Sem vergonha de dizer que tem esse dia. Virou meio que vergonhoso hoje em dia, né? Você fala, onde você tá? Cara, hoje eu dormi até mais tarde. Hoje eu precisava. Né? Não é porque precisava, não. Sei lá, por que você dormiu? Porque eu quis. É o dia de eu dormir. A gente precisa recuperar a liberdade de poder falar, parei. Porque não tem que parar um dia. Agora, a gente fala que esse dia existe, mas a gente não quer falar sobre ele. Então, fica para você aí, nosso ouvinte. Essa é a nossa resposta para um mundo que está, assim, muito conturbado, né? Aliás, o tema nosso é resposta para o mundo moderno. Esse mundo moderno que coloca tantas coisas. Essa é a nossa resposta bíblica. Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Você vai aprender um estilo novo de vida que tem a ver com o reino, tem a ver com a preservação daquilo que Deus preserva, que é a vida. Você vai aprender, isso tem a ver com você se amar, isso tem a ver com você amar o próximo, porque você vai amar o próximo como você ama você mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Então, o nosso convite para você é para que você ouça, reflita sobre o que foi falado aqui e se entender que deve, passa isso para alguém, porque pode ajudar uma outra pessoa a também evitar o burnout. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast aqui no Pare e Pense.